Então observemos agora no livro de 1 Samuel, habitava um povo junto aos amalequitas. Os amalequitas, eles não estavam só para serem destruídos. Ali habitava os queneus. Os queneus no capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo de número 6, a palavra de Deus diz que os queneus, eles haviam usado de misericórdia com o povo de Deus, com Israel, quando Israel havia saído do Egito. Agora observe, meus queridos, Deus não se esquece, eu já falei, já frisei aqui Mateus 10:42, e a Bíblia diz que agora o rei Saul manda mensagem aos queneus. Por que o rei Saul mandou mensagem aos queneus? O que dizia a mensagem, pregador? A mensagem dizia aos queneus que ele se retirara do meio dos rebeldes. Os queneus, eles deveriam sair do meio dos amalequitas rebeldes. Por que, pregador? Porque Deus agora, ele não queria destruir os queneus. Mas por que, pregador, os queneus foram poupados? Você vai ler e vai entender. É porque a palavra de Deus diz que os queneus, eles usaram de misericórdia com os filhos de Israel, quando eles passaram ali, vindo da terra do Egito, ao contrário dos amalequitas, que não quiseram abençoar o povo de Deus, ouvir a voz de Deus, guardar a palavra de Deus, abençoando aqueles que Deus os havia separado para uma grande obra. Isso é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, meus queridos. Alguém enviado, alguém para pregar, para ensinar, para mostrar, alguém que está na terra com a responsabilidade de entregar a vocês um bom trabalho, uma grande obra, porque na verdade Deus, ele tem se apiedado de todos nós, todos vocês, todo o povo que habita na terra. Se nós formos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 7, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que estava acontecendo aqui com os queneus, meus queridos? Números, capítulo 15, o versículo 6. O que estava acontecendo aqui com os queneus? Aqui estava acontecendo a misericórdia de Deus. Aqui estava acontecendo a justiça de Deus. Por que, pregador, estava acontecendo ali a justiça de Deus para com os queneus e não para com os amalequitas? Os amalequitas lutaram contra o povo de Deus. Os amalequitas guerrearam, pelejaram contra o povo de Deus. Ganharam a batalha? Não. Mas o que aconteceu com eles, pregador? Ficou uma minoria. Ficou ali uma minoria. E essa minoria, Êxodo, aleluia, capítulo 17, o versículo 14, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus prometeu. Deus prometeu o que, pregador? Prometeu varrê-los da terra. E agora, chegou o dia de serem varridos da terra. Nos dias do rei Saul, como já falei, Saul levantado a rei de Israel, primeiro rei de Israel. E Saul, com a responsabilidade dada por Deus agora, de fazer o que? Destruir totalmente os amalequitas. Destruir os amalequitas, destruir os homens,
as mulheres. E vai dizer a palavra de Deus, até as crianças de mama, de peito, seriam destruídos. Por causa de quê, pregador? Por causa da rebeldia daqueles que outrora governavam o povo e se rebelaram contra Deus e pelejaram contra o povo de Deus. E aí agora nós vemos Mateus 10, 42 se cumprindo, onde Deus diz: aquele que der um copo de água viva de profeta não perde o seu galardão. E agora nós vemos os queneus que abençoaram o povo de Deus. A Bíblia diz que eles usaram de misericórdia. E agora chegou o dia da guerra. Eles estavam habitando no meio dos amalequitas. E agora o que acontece? Deus manda ordem por meio do rei Saul que aquele povo se retire do meio dos amalequitas. E aí funciona, pregador, funcionou. A misericórdia funcionou. A palavra de Deus diz que a misericórdia, ela triunfará no dia do juízo. Está lá em Tiago. Aleluia, logo no início faz memória ao capítulo 2 de Tiago, do 2 ao 4. A Bíblia diz que no juízo, aleluia, as misericórdias, elas vão triunfar. Portanto, nós devemos ser misericordiosos. E a palavra de Deus, ela continua falando em Mateus capítulo 5. Capítulo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí hoje, bem-aventurados os de coração. Aleluia. E aí Deus vai falar até o versículo de número 10. Aleluia. Quero ler aqui, Mateus, esses 4 versículos para a nossa meditação e já estarei encerrando. Mateus capítulo 5, versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles serão amigos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí continua falando em bem-aventuranças, bem felizes. E nós vemos aqui, meus queridos, quem é que é limpo de coração? O homem só por si, ele não pode limpar o seu coração. Mas quando ele se dedica à obra de Deus, o Espírito de Deus, ele se encarrega desta limpeza. Quando é que isso acontece, pregador? Quando nós vamos pregar. Estamos pregando aqui há bastante tempo. E nós observamos, muitos não querem nem um folheto da palavra de Deus, onde compramos e deixamos significado de Deus. Aleluia! As pessoas não querem a proximidade de Deus, mas a misericórdia de Deus está acontecendo, está. A misericórdia de Deus está aqui sobre todos. Ele enviou alguém aqui para pregar, ensinar e mostrar o caminho da salvação. E você pode dizer, como é que eu encontro este caminho, pregador? O caminho da salvação no Evangelho Cristão, capítulo de número 14 e o versículo de número 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando alguém conhece a verdade, e agora, sabendo a verdade e conhece o caminho, ele faz a obra de Deus, ele vem para Jesus. Portanto, nesta manhã, quero ficar por aqui com esta mensagem. Eu creio que tenha sido esclarecedor aos corações, que cada um possa fazer bom proveito. Aqueles que nos acompanham pelo YouTube também possam acompanhar o trabalho e desfrutar da mensagem da palavra de Deus, e assim possam meditar e rever os seus conceitos, para que possa servir a Deus na integridade, no corpo e na alma, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos.